Boa tarde a todos. Meu nome é Michele Vogel, e essa é uma iniciativa do grupo de pesquisa Estudos Ônticos e Ontológicos em Contextos Informacionais, Representação, Recuperação e Métricas, do qual eu também faço parte, que é institucionalmente vinculado ao Instituto de Artes e Comunicação Social da Universidade Federal Fluminense, em Niterói, Rio de Janeiro, e onde também estão vinculados a maioria dos seus pesquisadores e que atuam no programa de pós-graduação em Ciência da Informação da UF. Né? Mas também, este grupo também agrega outros pesquisadores da Unirio, da UFMG, da Federal da Bahia, da Embrapa. E nossa intenção com essas lives hoje, nesse momento complexo pelo qual nós estamos passando, é promover um espaço de debates e discussões em torno de temas relacionados à organização da informação e do conhecimento, visando disseminar conteúdos que discutam esse tema numa perspectiva não só de problematizar questões contemporâneas, mas também fundacionais que alicerçam esta área. Desta forma, semanalmente, nós vamos apresentar uma temática e vamos abrir para algumas perguntas, para algum debate. Hoje, a temática será a atualidade do pensamento de Ranganathan, as 5 leis e suas ideias-forças, com a nossa convidada, que é a professora Maria Luísa de Almeida Campos, que é graduada em Biblioteconomia e Documentação pela UF, doutora em Ciência da Informação pelo convênio IBICT-UFRJ e com pós-doutorado em estudos na área de ontologias informacionais e organização do conhecimento. Ela é pesquisadora do CNPq, com bolsa de produtividade em pesquisa, professora do programa de pós-graduação em Ciência da Informação da UF e atualmente líder do grupo EOCI, em coordenação com a professora Joyce Cardoso. Falei tudo? Maria Luísa, eu acho que você está com o áudio um pouquinho baixo. Se você tiver aquele microfone. Eu estou com o microfone. Ah, perfeito. Vocês escutam Esse é o Maria Luísa? problema. Eu Agora está acredito. perfeita. Tá perfeito? Se Quando durante você a fala palestra, pertinho. se durante a palestra isso acontecer, você me avisa, porque eu estou com a Pode deixar. impressão que o meu microfone do celular não está muito bom, entendeu? Mas Entendi. não tinha como acertar, então. Então, se você tentar falar o mais pertinho do celular, acho que é o que Eu vou fica tentar melhor. ficar bem próxima, né? Isso, Tá? tá bem. Tá bom? Então, pessoal, é isso. Maria Luísa, você tem cerca de 30 minutos para a exposição e depois a gente abre para perguntas. Por enquanto, eu vou desativar os comentários, tá? Mas depois a gente abre de novo para entrar mais perguntas. Então, Vamos lá. Pode começar, Maria Luísa. tá bom. Bom, boa tarde a todos e a todas. Eu espero que todos estejam bem, resguardados, bem quietinhos em suas casas e com a coragem para o enfrentamento desse momento que estamos passando, né? Essa nossa primeira live, essa vivência que o nosso grupo se propôs a realizar, foi elaborado visando atingir aos estudantes e profissionais no campo da biblioteconomia e da ciência da informação. Hoje nós vamos falar de ideias-forças que um indiano na década de 20 do século passado levantou como bandeira no campo da biblioteconomia. Esse indiano se chamava Shyali Ramarita Ranganathan, que apesar de ser muito conhecido em nossa área por sua teoria da classificação facetada, que propôs novos princípios para a construção de modelos classificatórios, dando uma grande contribuição para as bases teóricas da organização do conhecimento, produziu, ao longo da sua vida, mais de 50 livros sobre todos os aspectos do fazer biblioteconômico, além de diversos artigos e trabalhos que foram apresentados em congressos. Nessa nossa conversa, vamos trazer o que denominamos de ideias-forças de Ranganathan, que envolvem princípios que possibilitam ao bibliotecário ser um verdadeiro agente social, onde todas as atividades por ele desenvolvidas, inclusive de organização do conhecimento, fazem sentido. Essas ideias-forças constituem o que Ranganathan apresenta como as 5 leis da biblioteconomia em 1931, através da publicação desse livro, que foi traduzido pela editora Briquet de Lemos, se não me engano, em 2009,
para o português. O livro das 5 leis apresenta os princípios normativos que vão auxiliar o bibliotecário no exercício de sua profissão. Mas, veja, antes de adentrarmos especificamente nas 5 leis, nós consideramos importante entender de onde Ranganatha parte para a enunciação dessas leis. Nesta perspectiva é que nós construímos a nossa fala, tomando por princípio o que Ranganatha vai chamar do método científico em espiral, que foi apresentado por ele em sua obra Prolegômenas para a Classificação de Livros. Esse livrinho aqui, ó, tá velhinho, mas é que é muito importante para a área de organização do conhecimento. Neste livro, ele vai discutir que o processo do conhecimento pode ser definido em um movimento em espiral, onde uma dada ação interfere na ação subsequente e assim sucessivamente. Assim, cada lei, como ele vai apresentar as leis no livro das 5 leis, cada lei vai desencadear a próxima lei, fazendo com que ocorra um processo cíclico e dinâmico. Antes de entrar nas 5 leis, eu considerei importante que a gente pudesse falar um pouco sobre o Ranganatha, sobre a vida dele, né? Falar um pouco do homem, para entender um pouco a obra, né? Tem essa história assim. Eu estou entre uma live, uma vivência e uma palestra, eu não sei muito bem usar isso, tá, gente? Então, eu estou me adaptando, né? Ranganatha, né, nasce em 9 de agosto de 1892, em Chiali, na Índia. Ele gradua-se em matemática na Universidade de Madras em 1916 e torna-se, então, professor de matemática, exercendo essa atividade durante praticamente 7 anos em acho que 3 universidades da Universidade de Madras. Ranganatha, além de ser professor de matemática, ele vive no momento em que Gandhi está, todo aquele contexto está acontecendo dentro da Índia, né? Então, além dele ser professor de matemática, ele era um homem extremamente politizado. Como profissional, ele lutava pela melhoria das condições de trabalho de sua classe e, como professor, preocupava-se com o ensino e a pesquisa no seu país. Ele fazia muita balbúrdia, sabe, gente? Ele iniciou uma campanha visando a melhoria das condições da biblioteca da Universidade de Madras. Assim, quando, em 1924, vaga o cargo de bibliotecário desta universidade, ele é praticamente levado por seus colegas a candidatar-se a esse cargo, que acabou por acarretar uma profunda mudança em sua vida e na própria área da biblioteconomia. Naquele momento não existia graduação em biblioteconomia. Biblioteconomia era um curso de especialização. Então, normalmente, pessoas que estavam envolvidas com ensino, com pesquisa, que assumiam tais cargos, né? Eram estudiosos que assumiam esses cargos. Então, mas um dos requisitos, né, do cargo de bibliotecário, que assumisse a Biblioteca de Madras, era estudar e se especializar em biblioteconomia na Grã-Bretanha. Assim, em 1924, ele ingressa na Escola de Biblioteconomia da Universidade de Londres para se especializar. Lá na Universidade de Londres, ele conhece um professor pesquisador muito assim bacana na área de classificação, chamado Berwick Sales. Sales, logo de início, vê em Ranganatha uma personalidade marcante no campo da investigação, acabando assim por ele orientar todos os seus estudos. Ele então aconselha Ranganatha a entrar em contato e a visitar o maior número de profissionais e bibliotecas possíveis, a trocar experiência, a ouvir e verificar tudo. Essa experiência possibilitou a Ranganatha perceber que existiam uma série de práticas diversas, com pouca teorização sobre o fazer, nas bibliotecas que ele visita. Sua experiência anterior no estudo científico e as observações que ele realiza acabam por levá-lo a ocupar-se com uma série de questionamentos que vão acompanhar ele até a primeira metade de 1925, quando já tinha reassumido o cargo na Biblioteca de Madras. Assim,
Assim, considera que seria importante para a teorização da área que pudesse existir princípios fundadores. Ele era um matemático, ele vai chamar leis fundamentais, que dariam à profissão do bibliotecário um outro patamar, um patamar de pensar sobre o seu fazer e poder modificar, né, e adequar esse fazer às necessidades daquele público, né, quando a gente fala hoje a necessidade dos usuários. Né? Mas precisamos também entender que, para que fique evidente como ele enuncia as 5 leis, onde uma é pressuposto para o entendimento da outra, o que norteia o pensamento dele. Um dos princípios básicos que vão nortear o pensamento de Ranganatha é que o universo é integrado e contínuo. Como oriental, o aspecto religioso pautaria toda a sua vivência e sua educação, o que nos leva a fazer algumas considerações a respeito do hinduísmo na sociedade indiana. O hinduísmo influenciou, ao longo dos séculos, a vida intelectual, social, cultural da Índia. A essência da mensagem espiritual hindu está contida na coleção de antigos textos, denominados de Vedas, e comentados através dos Upanishads. São livros, né? Esses textos guiaram e inspiraram muitas das maiores mentes da Índia. O que vai caracterizar a essência da mensagem contida nesses escritos é a afirmação, preste atenção, olha, de que o universo possui uma natureza dinâmica, como um cosmo orgânico, que cresce e se movimenta ritmicamente, onde tudo é fluido e está em permanente mudança. Todos os fenômenos que nele ocorrem se interligam e se interrelacionam de forma global com uma estrutura organizada. Assim, o modo como Ranganatha explica a origem de suas ideias demonstra claramente essa influência. Para Ranganatha, as coisas e ideias que nos cercam são manifestações de uma mesma realidade, que não pode ser totalmente apreendida pelo intelecto, nem adequadamente descrita em palavras. Nós podemos verificar isso nos prolegômenas. Quando ele... Aqui, deixa eu mostrar para vocês, vamos ver se vocês conseguem ver essa imagem. Olha, quando ele, ao discutir a formação das ideias, apresenta a sua câmara cerebral, brain chamber, que ele vai chamar. Vejam, no meio de todos os processos racionais que vão ocorrer, vocês estão vendo aqui que o cérebro é acometido, no meio de todos os processos lógicos e racionais, o cérebro é acometido por um raio, o qual é denominado por Ranganatha de intuição. Este modo, então, né, que caracteriza e de conhecer, de conceber o mundo que o cerca, confere toda uma especificidade ao seu entendimento do método científico, que pautará todo o seu trabalho. Ranganatha caracteriza, então, o método científico através da espiral, que possui um movimento cíclico e dinâmico, infinito, girando sempre na direção do sentido horário. Esse movimento cíclico e dinâmico que vai ser o fio condutor, que vai o levar a enunciar as 5 leis, onde uma lei, como eu disse, vai levar a outra. Ao enunciar as 5 leis, ao enunciar essas 5 leis, ele usou o termo livro, mas em vida ele já tinha ampliado o conceito para documento. E nós podemos aplicar esse conceito a partir da perspectiva contemporânea de informação. Né? Então vamos lá. A primeira lei de Ranganatha diz: os livros são para serem usados. Nessa primeira lei, ele discute questões que irão envolver a democratização da informação, porque a biblioteca como instituição existe pelo fato do homem, ao desvendar o mundo, ao trocar experiências sobre suas descobertas, elabora registros. Estes devem estar organizados, armazenados e preservados para propiciar a transmissão do conhecimento para a geração futura. E o bibliotecário deve desenvolver mecanismos para que as informações possam ser divulgadas e não somente organizadas, elas possam ser democratizadas. Assim, a ideia força, né, que nós dissemos lá que vamos falar de ideias forças, a ideia força da primeira lei é a democratização da informação. Veja o quanto atual é o pensamento dele. Mas o que é interessante observar
é que ele aponta nessa lei que, para ser possível que os livros sejam usados, é necessário empreender esforços políticos visando uma educação irrestrita, sem barreiras ao conhecimento e à cultura, o que estava longe de poder ser verdadeiro naquele momento histórico na Índia. E a gente ainda se pergunta hoje, né? Assim diz Ranganatha, se todo homem tem o direito de ser um leitor em potencial, em um movimento espiral o leva a enunciar a segunda lei. É necessário, então, é preciso que a cada leitor possa ser dado o seu livro. A segunda lei diz, a cada leitor o seu livro. Na primeira lei, a biblioteca não é mais apresentada como depósito. Ela é um lugar onde o conceito de democratização da informação deve ser valorizado. Na segunda lei, o foco é o usuário, partindo-se do pressuposto da necessidade, que ele vai dizer na segunda lei, de educação para todos, onde a ideia força desta lei é o acesso à informação. Assim, como na primeira lei, na segunda lei, há indícios, ele vai dizer, que vão contrariar a referida premissa, que a cada leitor possa ser dado o seu livro. A palavra todos traz implicações para o cumprimento dessa lei. Evidências históricas, diz ele, mostram restrições de raça, sexo, classe social, mas é sobretudo o acesso à educação que vai possibilitar o acesso à informação. E Ranganatha afirma nessa segunda lei que a educação de um povo é uma vontade política. A segunda lei ocupa, na publicação das 5 leis, 40% é o maior espaço de escrita do livro. Neste capítulo, ele procura traçar um painel geral das condições sociais, políticas, econômicas e culturais que determinam obstáculos para o acesso à informação, tomando como base os países ocidentais e contrapondo a realidade de seu país em relação ao acesso à educação e, consequentemente, à informação. Nesse sentido, ele apresenta o que denominou alguns obstáculos para que cada leitor obtenha o seu livro. Veja como é atual o discurso. Um dos primeiros obstáculos que ele fala é a separação dos indivíduos de acordo com seu poder aquisitivo. O preconceito contra a mulher e sua dificuldade naquele momento de acesso à educação, o que atualmente nós poderíamos ampliar este obstáculo para aqueles que apresentam as questões de gênero, né? A discriminação entre o homem do campo e o homem da cidade. Na segunda lei, ele prevê condições para que o homem do campo possa melhorar seu conhecimento acerca de seus métodos de trabalho, por exemplo. Defende uma educação apropriada já na década de 20 do século passado para as diferenças culturais e sociais. E o quarto, o não atendimento às diferenças entre adultos e crianças, normalidades e anormalidades, versus anormalidades. Aqui ele vai discutir questões que envolvem grupos que se caracterizam na sociedade como minorias, tais como analfabetos, deficientes físicos, cegos, indivíduos enfermos, presidiários, e ele se pergunta: como superar tais barreiras e tornar realmente limitado o alcance da segunda lei? Em primeiro lugar, destaca o papel do Estado como agente capaz de proporcionar aos indivíduos meios para torná-los participativos, tais como o direito à informação e à educação. Além disso, discute também o papel dos dirigentes de bibliotecas e seu caráter político. Democracia ilimitada, essa é a frase com a qual Ranganatha resume o propósito da segunda lei. Mas como indiano que ele era, e ele está inserido em suas tradições, sabia que nem todos necessitavam da mesma informação, que o princípio da diferença era o que permitia aos homens estarem em cadeias evolutivas diversas, como denominado por ele, ou contemporaneamente em estados socioculturais diferentes. Pois nem tudo, dizia ele, é interesse de todos. Cada indivíduo tem as suas necessidades. Na área da biblioteconomia é imprescindível defender essas diferenças, o que vai acabar por levá-lo a enunciar a terceira lei. Para cada livro, o seu leitor. Nesta terceira lei, Ranganatha apresenta o livro-documento como um veículo de comunicação que permite que um ou vários indivíduos apresentem as observações, descobertas e questionamentos sobre os fenômenos
e ocorrência do mundo que o cerca. Nesta perspectiva de autoria, do sujeito autor, coexistem também, vai dizer Ranganatha, leitores diferentes. Neste sentido, na terceira lei, a ideia força em respeito às necessidades individuais. Cada pessoa, devido à sua formação, suas crenças e visões de mundo, possui necessidades diferentes e é necessário que o bibliotecário, como profissional que está preocupado em fornecer a informação adequada para o usuário certo, tenha como princípio de ação a diferença, para que possa servir como um elemento facilitador entre cada usuário e o livro documenta informação adequada. Ranganatha propõe, então, respeito aos diferentes tipos de usuários, diferença etária, cultural, social, psicológica, educacional. E para usuários diferentes, diferentes bibliotecas e diferentes formas de organização de acervo. Mas, ao dirigir o seu olhar para a organização dos acervos, para atender a usuários diferentes, se está intrinsecamente também visando dar acesso à informação de forma precisa, pois a biblioteca não é um depósito. A sua existência está relacionada à necessidade da transmissão do conhecimento. O homem atual precisa estar informado sobre a evolução do conhecimento de sua área de interesse, em menor tempo possível. O que leva Ranganatha a enunciar a quarta lei, pouco tempo do leitor. A ideia força aqui é organização, tratamento e recuperação de informação. Então, diz Ranganatha, que o bibliotecário, além de ser um dinamizador, ele tem que ser um agilizador de informação. A coleção deve ser organizada dizendo todas as possibilidades de recuperação para atendimento de um público-alvo. Assim, a partir dessa lei, Ranganatha vai discutir questões ligadas à organização e recuperação, as bases teóricas, métodos, técnicas, instrumentos adequados para que possam atender à necessidade dos usuários. Esta lei evidencia que para que as atividades desenvolvidas pelos bibliotecários possam funcionar satisfatoriamente, é necessário que esse profissional não se comporte como um mero repassador de informação documento, aceitando métodos e técnicas, padrões já estabelecidos, mas criando em seu fazer diário, se for necessário, instrumentos e formas de ação mais adequadas aos sistemas de informação no qual ele está inserido, onde existe um determinado usuário a ser atendido. Que se comporte como um pesquisador e um pensador do seu fazer, tendo a disposição e a coragem para, se for necessário, pesquisar novas técnicas, novos métodos e novos instrumentos que possibilitem o atendimento mais eficaz ao usuário. Nesse sentido, ele dá um exemplo quando propõe um novo método classificatório para a elaboração de sistemas de classificação, que possa acompanhar a dinâmica do conhecimento, transformando assim o bibliotecário de classificador, ele diz, aquele que usa classificações, em um classificacionista, ou seja, aquele que cria, elabora classificações adequadas ao seu contexto onde que ele está inserido. Toda essa organização é necessária, por quê? Porque visa acompanhar a dinâmica do conhecimento, que acarreta o crescimento constante do acervo, pois a biblioteca não é uma organização estática, ela é dinâmica. Então, o que acaba levar Ranganatha a enunciar a quinta lei. A biblioteca é uma organização em crescimento, porque a produção do conhecimento é um ato contínuo e dinâmico do ser humano. Esta é a quinta lei. Esta é a ideia força da quinta lei, a produção do conhecimento como um ato contínuo e dinâmico do ser humano. Como a produção é dinâmica, o conhecimento é dinâmico, a biblioteca tem que acompanhar essa dinâmica. Assim como o homem elabora registros para comunicar suas descobertas, é necessário que esses registros possam ser usados, como diz Ranganatha. Os livros são para uso, e em um movimento circular contínuo e dinâmico, voltamos para a primeira lei. Esse é um método científico apresentado por Ranganatha e caracterizado pelo movimento sem fim em espiral. E como leis fundamentais em qualquer outra disciplina, as 5 leis são simples, e podem mesmo parecer como triviais e até ingênuas.
mas são elas que permitem que o profissional possa compreender de uma forma mais abrangente a função da sua profissão, dentro de um contexto social, que possibilite definir critérios e princípios de ação que vão desde o posicionamento ético desse profissional até a escolha de métodos e técnicas para o seu fazer diário. Concluindo, vou terminar também a palestra aqui, porque eu tenho uns 30 minutos, 3 minutos, hein, Michele? Tem ainda uns 5 minutinhos. Eu vou bater ali. Tá. Eu vou terminar Tranquilo. a palestra também com uma ideia força, ou seja, denominar Ranganatha como um moderno. E nesse sentido eu explico essa minha proposição. O termo moderno traz uma carga conceitual relativa ao novo, a uma certa tendência, a uma busca pela experimentação, pela liberdade criadora e por uma ruptura com o passado naquilo que ele possa não permitir a felicidade. O que é bom fica. E nesse sentido, acredito que as pessoas que tomam para si essa digitivação têm a condição de se adaptar às novas visões de mundo, a fim de aceitar o novo como belo e bom. Assim, por todos os sentidos que aqui apresentamos, podemos dizer que Ranganatha foi um moderno. Eu vou terminar então a palestra, agradecer a vocês por me ouvirem, é muito bom ter um público para ouvir, né? E vou dizer que todas as quintas nós vamos estar aqui, né, envolvendo temáticas sobre organização do conhecimento. E a gente iniciou com o Ranganatha pela importância dele para essa área, né? E porque ele é uma figura, um fundador da nossa área, né? E eu sou, assim, a maior tiete do Ranganatha. E agora passo a palavra aí para a Michele. Obrigada, gente. Estou aberta aí para a nossa conversa. Então, a minha Maria Luísa, muito obrigada, eu acho. 2 minutos. Deu? Tinha até mais um minutinho aí. A gente vai explorar então nas perguntas. Eu acho que foi muito bacana. Vou retornar os comentários aqui para quem tiver perguntas, mas a gente já tinha algumas perguntas que o pessoal já mandou com antecedência, né? E a gente pode tentar responder essas primeiro. Se aparecerem outras, a gente tenta acrescentar aqui na nossa live. A primeira pergunta que foi feita é qual é a diferença entre as leis da biblioteconomia e as leis da física? Eu não sou físico, mas as leis da física são leis naturais, né? É um enunciado de uma verdade científica, assim, compreendida no âmbito de um paradigma científico, né? As leis da física vão dizer respeito aos acontecimentos da realidade observada através da natureza, né? Da natureza, da realidade do físico, né? As leis da biblioteconomia diz respeito a uma realidade observável do social, né? Mas ambas como leis, se posso fazer essa analogia por definição, têm certas características de generalidade e abrangência e têm, por tal, geralmente um aspecto prático, né? Uma aplicação, né? Não sei se eu respondi. Acho que sim. O pessoal está pedindo para se aproximar do microfone, Maria Luísa. Ok. Tá oscilando um pouquinho. Okay. Mas eu acho que é isso mesmo. Também não sou física, não me arrisco. Se puder me ajudar, Michele, agradeço. Eu acho que lei é lei, né? Lei a gente cria. Tem uma definição histórica, uma definição metodológica para lei que eu acho que é importante retomar, né? Então, seria algo que você consegue aplicar em toda a área. E eu acho que se a gente olhar as leis da física, elas podem ser aplicadas em toda a física, no meu escasso entendimento de física, e as leis de Ranganatha, sobretudo com a sua palestra agora, é possível ver que elas não só podem, como devem ser aplicadas a toda a nossa área de ciência da informação, né? Então, acredito que, nesse sentido, elas não são diferentes, a diferença está nas áreas, mas ambas são leis. Vamos lá, segunda pergunta. Né? Sim. As leis de Ranganatha podem ser aplicadas nos dias de hoje? Esse foi nosso esforço nessa palestra, né? De mostrar a qualidade das leis, né? Quando a gente fala de democratização, de acesso, de diferenças, eu acho que elas são enunciadas de uma forma
parece muito simples, mas o conteúdo do livro do Ranganatha, ele vai apontar questões fundamentais e contemporâneas ligadas a essa questão do acesso, da recuperação, da democratização, né? E do crescimento, né, de um povo como um todo. Tá bom. Vamos lá. Em que medidas podemos afirmar que havia uma desarticulação entre as atividades desenvolvidas na área e de que modo as 5 leis permitiram um novo olhar sobre a biblioteconomia? Então, Ranganatha, ele historicamente, né, ele está inserido em um tempo onde a biblioteca é vista ainda como um depósito, né? O acesso era um acesso ainda, era aberto, mas era um acesso restrito no sentido como ele vai mostrar, que apesar não era possível só democratizar se você não possibilitasse o acesso. Para possibilitar o acesso, você tinha que dar acesso à educação, porque senão as pessoas nem sabiam da existência, né, desse conhecimento. Quando ele volta da Inglaterra, quando ele vai fazer a especialização, ele volta, ele não só assume a Biblioteca de Madras como bibliotecário, ele, na verdade, ele é incumbido de construir bibliotecas públicas naquele momento por toda a Índia. Né? Olha que legal. Por toda a Índia. Então, o que acontece? Ele precisava, e essa foi a questão que o levou, né? Ele precisava de algumas, ele chama de lei, algumas proposições fundamentais, que mostrassem a importância da ação das bibliotecas no país, né? E ele vai buscar essas leis e ele escreve essas leis, inclusive quando ele começa a implantar o curso de biblioteconomia na Índia. Ele implanta o primeiro curso de biblioteconomia, né, para mostrar da importância social que esse bibliotecário tem, né? Ele não é um mero guardador, né? Ele é um potencial profissional, né? Que permite, que facilita a transmissão do conhecimento. Então, essas leis são desenvolvidas com essa função, né? Com a função de evidenciar qual é o aspecto social e político que o bibliotecário teria, né? E é também como educador no âmbito de uma sociedade. Você vê com bons olhos a aplicação das 5 leis para o povo de TI e arquitetura da informação? Então, só com bons olhos, porque Ranganatha vai falar de questões que estão ligadas à arquitetura de informação, que é a questão da organização, né? Ele diz que é necessário organizar essas informações de maneira a atender um dado público-alvo. Ele fala sobre observar o usuário, né? Na terceira lei, ele fala sobre quem é o usuário. Olha, numa arquitetura de informação, tem que estar preocupada com a navegação. Para que eu possa organizar uma navegação importante, eu tenho que entender quem é meu usuário. Então, ele vai tratar de todas essas questões que estão relacionadas com a gestão da informação, né? E com a visualização. Ele fala também da questão relacionada à terminologia, né? Como nós podemos falar de uma maneira apropriada, né? Ele estava preocupado com os conceitos, porque quando eu trabalho com arquitetura de informação, eu navego através da linguagem. Então, eu tenho que estar preocupada com essa forma de comunicação. Eu acho que está tudo ali, né? Certo. Deixa eu pegar mais aqui. Qual o seu hobby? Acho que o de Ranganatha. Do Ranganatha, né? Eu acho que é o de Ranganatha, né, gente? Veja, Michele tinha me mandado essa pergunta antes e eu lembrei que tem uma obra publicada em 1977, após a morte dele, Ranganatha morre em 72,
que tem, que tem por título Ranganatha, né? O criador de padrões, o pai do fazer, também poderia ser traduzido dessa maneira. Aqui, diversos pesquisadores renomados, como Shira, Vickery, escrevem um capítulo prestando homenagem a Ranganatha. Então, quando eu comecei a estudar no final da década de 80, comecei a estudar Ranganatha, eu também fui estudar como é que ele pensava, como é que as pessoas falavam dele, essa coisa toda, para a gente entender o contexto, né? A gente não estuda só a obra, a gente tem que estudar a pessoa também, entender um pouco, né, de onde ele partia. Então lá eu encontrei, nessas leituras, aí eu lembrei, e eu encontrei lá 3 adjetivos que foram atribuídos a Ranganatha. E nesses adjetivos, eu acho que tem alguns hobbies ali colocados, porque eu acho que foi Shira que disse que ele gostava de caminhar, né? Ele era matemático, né? Ele estava muito ligado a essa questão dos peripatéticos também, né? Que era o discípulo de Aristóteles, que ao ar livre, né? No ar livre, caminhando, que as ideias iam surgindo e as questões iam sendo colocadas. Inclusive, quando ele enuncia as 5 leis, ele estava caminhando com um amigo dele, que era um professor também chamado Eduardo Ross, acho que é isso, Eduardo Ross, sei lá, Ross, que estava caminhando com ele, e ele estava dizendo dessas angústias que ele tinha, na verdade, de tratar, de ter que organizar as bibliotecas pela Índia, organizar um curso de biblioteconomia, uma graduação em biblioteconomia, e ele falava das angústias, do que ele viu, que os bibliotecários, as bibliotecas, elas não tinham uma função muito social, essa coisa toda. Uhum. Aí o Eduardo, nesse caminhar, que eles estavam caminhando, disse para ele assim, então diga, Ranganatha, diga, a sua primeira lei é, os livros são para serem usados. Então foi o Rossi que disse isso, nessa caminhada. E ele conta essas historinhas, ele conta essas historinhas todas. A forma que ele escreve é muito interessante, ele escreve no inglês do século XIX, que eu não sei, eu acho que eu fui aprendendo por osmose também, porque é bem assim, uma escrita diferenciada, né? O outro adjetivo que ele dá, não é um hobby, é dizer que ele é um líder, né? Isso está claro. E o outro é que ele adorava criar padrões, né? E a Micheli tinha dito assim, eu falei, isso, o que eu vou responder? A gente estava discutindo aí, chegaram as perguntas. A Micheli, eu ia dizer que ele gosta de criar padrões. Está certo, Micheli, ele adora criar padrões. Ele gosta de criar padrões para nortear o seu fazer. Que ótimo. Mas tem mais pergunta aqui, Maria Luísa, está chegando um monte. Vamos lá. Como você enxerga a dinâmica do conhecimento no meio digital e a aplicação das 5 leis? Um pouco que é um pouco isso, né? Porque na dinâmica digital, eu tenho que preparar uma informação, né? Para que ela possa ser usada, não é isso? Para que ela possa atingir o seu público-alvo, né? Eu tenho que preparar tendo um público-alvo em meta, apesar de outras pessoas poderem buscar essa informação. Mas a outra coisa é que eu tenho que usar uma linguagem que seja uma linguagem adequada para aquele espaço. Né? Ranganatha vai falar de todas essas coisas. Por exemplo, na 4ª lei, que é a lei em que ele fala de tratamento, organização e recuperação de informação, ele vai mostrar todas essas questões ligadas à representação da informação, a como eu olho o contexto, como eu posso representar de forma a que ele possa ser recuperado de uma forma mais precisa. Ele fala do usuário, que a gente sempre prepara a informação para um público-alvo, independente de quem venha buscar, mas a informação que eu preparo sempre é tentando atingir a um determinado objetivo, entre outras coisas. Eu acho que
está tudo interrelacionado. Vamos lá. Nas discussões sobre ciência aberta, é possível fazer uma relação com as leis de Ranganathan? Sim, quando ele fala na ciência aberta, né, a gente está preocupado também com toda essa, não só dar acesso a essa informação, mas dar acesso à qualidade dessa informação e como permitir essas interligações, né? Ranganatha, novamente na quarta lei, ele vai falar, né, dessa questão da possibilidade de interoperabilidade entre essas informações. Ele não usa esse termo, mas ele fala sobre isso. E ele quando fala do usuário, quando ele fala da necessidade social e educacional daquele momento, ele está falando também da questão do acesso aberto. Qual a importância das 5 leis para a cientificação da biblioteconomia? Na verdade, é ali que estão os princípios fundamentais, os pressupostos da própria biblioteconomia, né? Qual é a função dela, né? Qual é a função dela? A função dela é democratizar, é dar acesso, é organizar, e quando ele diz assim, olha, eu estou preocupado, e ele diz lá, informar classificacionistas, informar pessoas, pensadores sobre o seu fazer, e não informar técnicos, né? Que utilizam modelos e padrões já pré-determinados. Ele atribuiu uma classificação para cada membro da família dele? Não sei. Ele era apaixonado pela mulher dele, chamada Sarada, né? E, inclusive, o nome da editora dele, ele deu o nome da mulher. Sarada Ranganathan. Ah, é? É o nome da mulher dele. Vamos lá. Quais as obras de Ranganathan mais importantes para a área de modelagem conceitual e ontologia? Olha, o Prolegômenos para classificação de livros, que é esse que eu mostrei para vocês. E um outro que ele tem, que eu acho muito importante, que é a Filosofia para a classificação de livros, que é muito importante também. Mas, na verdade, onde ele coloca os princípios está nos Prolegômenos. É uma obra, para mim, a mais importante. Agora, tem um autor, um comentador dele, que se chama Kumar, que comenta todo o Prolegômeno. Fala mais pertinho, Maria Luísa. Você vira de costas, a gente não te escuta. Coisas, eu organizo de uma forma. Então, esse livro é um excelente livro, que é um comentador de Ranganatha, mas muito bom, do Kumar. Muito bom. Classificação. Tá. Maria Luísa, eu acho que a gente... não, faltou uma pergunta. Peraí. No âmbito da educação à distância e da perspectiva de atuação do bibliotecário nesse setor, é possível usar as 5 leis de Ranganathan como força motriz nas atividades online também? Claro, claro. Veja, Ranganatha tem uma série de livros publicados, serviços de referência, tudo relacionado àquele momento, né, histórico que ele estava. Classificação, catalogação, gestão de bibliotecas. Nesses livros, ele inicia todos os livros aplicando as 5 leis naquelas ações biblioteconômicas. Então, é possível a gente aplicar em outras esferas do saber informacional também, com certeza. Pediram para você repetir o nome do segundo livro que você falou depois do Prolegômena. Acho que é do comentador. Kumar, Teoria da Classificação. Kumar. Depois a gente pode passar para vocês lá no Instagram uma listinha. Isso. A gente coloca para vocês todas essas listinhas com os títulos que a Maria Luísa sugeriu. Como você vê a aplicação das 5 leis de Ranganathan na arquivologia? A primeira lei, né, já vai dizer que a
biblioteca não é um depósito, né? E a gente podia levar isso para a arquivologia também. O arquivo não é um depósito, né? O arquivo ele vai tratar de organizar os documentos por sua função, né? Por a função daquela organização, mas o pressuposto fundamental é que alguém vá ali e possa ter acesso àquela informação. Então, se ele tem que preservar a memória, ele também tem que possibilitar acesso, né? Porque Sim. existem uma série de pesquisadores que precisam desse documento para fazer a história. E esses documentos estão nos arquivos. Então, logo a primeira lei, eu acho que já é muito própria para os arquivos, dizer que o arquivo não é um depósito. Ele é um espaço onde os documentos estão organizados, armazenados, visando que esses possam ser utilizados para a produção histórica, né, do saber de uma organização. Alguma coisa assim. Eu sou arquivista. Tá, muito bom. O pessoal que está perguntando das gravações, gente, essa é a nossa primeira experiência aqui, a gente vai fazer alguns testes técnicos. Se a gente conseguir, a gente avisa vocês, pode deixar. Senão, a gente, infelizmente, não tem como, mas vamos torcer para o grupo ter as condições técnicas, tá? Alguém colocou o nome do livro aqui, eu vou agradecer, já acabou já passando aqui, mas é esse mesmo, mas depois a gente passa de novo. Só faltou... Tem mais uma pergunta aqui. Se você tivesse acesso a uma máquina do tempo, onde e quando iria? Bom, se a máquina do tempo me levasse para o passado, né? Eu estou pensando aqui, nesse momento eu iria lá para Madras, ou então para Bangalore, porque Ranganatha acabou a sua vida em Bangalore, e perguntaria a Ranganatha se eu falei muita bobagem sobre as 5 leis. Agora, se a máquina me levasse para o futuro, gente, sinceramente, eu ia tentar trazer um remédio, uma vacina, alguma coisa que tirasse a gente desse momento que a gente está passando, porque é bizarro isso, né? A gente nunca imaginou que ia passar um momento como esse. Mas é isso. Mas Maravilha, Maria Luísa. Coragem, né? E vamos sair dele, né? Eu acredito em máquina do tempo, tá, gente? Eu acredito. Tá certo. Maravilhoso. Para todos vocês. Obrigada. Maria Luísa, muito obrigada, acho que foi excelente, a gente teve essas questões do áudio, mas pessoal, nossa primeira vez aqui, a gente vai tentar ajustar esses detalhes. Alguém já deu a dica aí também, essa live fica 24 horas no stories do nosso grupo, então se você perdeu uma parte, se quiser rever, quiser passar para algum amigo, pede para ele acessar durante 24 horas, então até as 3 da tarde de amanhã ela está no stories do nosso grupo. Queria lembrar para vocês que embora a gente já tenha planejado para toda semana e para as próximas semanas alguma atividade do grupo aqui no Instagram, na semana que vem nós vamos dar o espaço para um evento que vai acontecer na internet também, promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal Fluminense, que se chama Informação em Ciência, Aspectos Políticos, Sociais e Documentais em Tempos de Pandemia. Tá? Vai ser uma atividade que vai ser de segunda a sexta, todo dia às 15 horas no YouTube. Né? Sigam lá os canais do PPGCI, que vocês têm mais informação, do PPGCI da UF. E daí na semana seguinte, daí nós voltamos também. E aí aguardem que a gente está montando aí a divulgação, sigam o nosso Instagram, que a gente vai contar para vocês qual vai ser a próxima palestra, qual vai ser o próximo membro do grupo que vai falar. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem sugestões, usem os nossos canais oficiais, usem as mensagens do Instagram, comentem lá nas nossas postagens, que nós vamos tentar responder essas perguntas. Obrigada, Ivanilma. @PPGCIUF. Tem todas as informações também do outro evento lá. Fiquem em casa, fiquem saudáveis, fiquem tranquilos. Um dia isso passa. E enquanto não passar, a gente tenta esquentar os nossos neurônios de uma maneira bacana aqui,
pelo Instagram e pelos outros canais. Um grande abraço a todos. Maria Luísa, muito obrigada. Obrigada, E até Felipe. a próxima. Tchau, tchau, gente.